Antes de começarmos a orar, eu quero que você, bem aí onde está, respire fundo e acalme um pouco o seu coração. A presença de Deus não depende de um lugar bonito, de uma igreja cheia ou de um momento perfeito. Ela se manifesta exatamente onde existe um coração sincero, disposto a ouvir e a falar com Ele. E hoje, neste instante, o Senhor está olhando para você, para a sua história, para as suas lutas, para aquilo que ninguém mais vê. A Bíblia nos conta em Marcos 1:35 que Jesus, ainda de madrugada, quando tudo estava escuro e silencioso, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Jesus tinha multidões para curar, pessoas para ensinar, discípulos para orientar. Mas, mesmo assim, ele escolhia parar tudo para estar a sós com o Pai. Ele nos mostrou com o próprio exemplo que a oração não é luxo, não é acessório, não é algo secundário. A oração é necessidade, é fonte, é sustento. O Filho de Deus, perfeito, santo, sem pecado, sentia a necessidade de buscar o Pai em secreto. Ele jejuou e orou 40 dias no deserto. Ele se afastava da multidão para falar com Deus. Ele orou antes de grandes decisões. Ele chorou e orou no jardim do Getsêmani, antes de ir para a cruz. Se até Jesus precisava desse tempo a sós com o Pai, quanto mais eu e você. Muitas vezes a nossa vida está pesada, não porque Deus nos abandonou, mas porque nós estamos tentando carregar tudo sozinhos. Acordamos já correndo, já preocupados, já conectados com o mundo, com o celular, com as notícias, com as cobranças, e nos esquecemos de nos conectar primeiro com aquele que realmente importa. E quando vemos, o dia passou, a semana passou, o mês passou, e o nosso espírito está cansado, confuso, distante. A palavra nos lembra, em Colossenses 3:1-2, que, se já fomos ressuscitados com Cristo, devemos buscar as coisas que são do alto e manter a mente nas coisas do alto. Isso não significa ignorar os nossos problemas, fingir que não temos contas, doenças, lutas ou decisões difíceis. Significa apenas escolher, todos os dias, colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo isso. Quando você começa o seu dia olhando para Deus, os problemas deixam de ser senhores e passam a ser situações que você enfrenta ao lado do verdadeiro Senhor. Talvez você esteja ouvindo essa oração com o coração apertado, com medo do amanhã, com dúvidas sobre o que fazer, com cansaço emocional, com ansiedade, se sentindo sozinho, incompreendido, machucado. Talvez você esteja vivendo algo que ninguém ao seu redor consegue entender. Mas Deus entende. Ele conhece até as lágrimas que você engole em silêncio. Ele conhece as orações que você não consegue colocar em palavras. Ele conhece a dor que você esconde atrás do sorriso. E é justamente assim, do jeitinho que você está agora, que nós vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento. Eu reconheço que Tu és Deus, que Tu és soberano, que Tu estás acima de todas as coisas, e que não existe área da minha vida que esteja fora do alcance da Tua mão. Eu confesso, Pai, que muitas vezes eu tentei resolver tudo sozinho, do meu jeito, pela minha força, pela minha lógica, e me frustrei. Hoje eu reconheço que preciso de Ti. Eu preciso da Tua direção, da Tua voz, da Tua presença. Eu entrego este dia em Tuas mãos. Cada segundo, cada conversa, cada escolha, cada encontro, cada situação que eu ainda nem sei que vou viver. Tu conheces o meu caminho melhor do que eu. Tu sabes o que eu vou encontrar pela frente. Por isso eu te peço, vai à minha frente, Senhor. Endireita os caminhos tortos. Prepara o que eu não posso preparar. Alinha o que está desalinhado. Abre as portas que precisam ser abertas e fecha as portas que não vêm de Ti. Derrama sobre mim a Tua graça. Não a graça como um conceito distante, mas como uma realidade viva, que me sustenta quando eu estou cansado, que me levanta quando eu caio, que me abraça quando eu me sinto rejeitado. Que a Tua graça me envolva como um manto neste momento, que ela cubra a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, o meu corpo, as minhas decisões, que eu consiga perceber, ao longo deste dia, que não estou caminhando sozinho,
mas que o Senhor está comigo em cada detalhe, até nas pequenas coisas. Pai, eu te peço a tua paz, aquela paz verdadeira que não depende das circunstâncias. Não é a paz do está tudo bem, mas a paz do eu sei em quem tenho crido, mesmo quando quase nada parece bem. Toca agora, Senhor, na minha mente inquieta. Acalma os pensamentos acelerados. Acalma o coração ansioso, que sofre por antecipação, que cria cenários de medo, que revisa o passado e tenta controlar o futuro. Que a tua paz invada os lugares onde hoje mora a preocupação. Que ela ocupe os espaços ocupados pela angústia, pelo medo, pela insegurança. Que seja uma paz que me permita respirar fundo e dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está comigo. E isso me basta. Senhor, eu peço também a tua proteção. Guarda-me de todo mal. Guarda-me de perigos visíveis e invisíveis. Livra-me de todo ataque. Livra-me de acidentes, de injustiças, de armadilhas preparadas contra mim. Livra-me de pessoas mal intencionadas, de ambientes pesados, de conversas que roubam a paz, de situações que não vêm do Senhor. Envia teus anjos para acamparem ao redor da minha vida, da minha casa e da minha família. Que a tua presença seja muralha ao nosso redor. Cobre-nos com o sangue de Jesus. Que esse sangue seja barreira contra toda obra maligna, contra toda seta de inveja, contra todo olhar maldoso, contra toda palavra lançada para nos ferir. Em nome de Jesus, eu peço que todo plano do inimigo contra a minha vida, contra a minha mente, contra a minha saúde, contra a minha família, seja cancelado agora pelo poder do sangue de Cristo. Pai, eu também te peço, livra-me de mim mesmo. Livra-me dos pensamentos destrutivos, do hábito de me comparar, de me diminuir, de me sabotar, de me ferir. Livra-me das escolhas impulsivas, das respostas agressivas, das atitudes que machucam quem eu amo e também a mim. Livra-me das coisas que faço sem perceber e que me afastam do Senhor. Purifica o meu coração. Remove de dentro de mim toda raiz de amargura, todo ressentimento escondido, todo perdão que ainda não consegui liberar. Mostra-me, Espírito Santo, as áreas que precisam de cura. Mostra onde ainda estou preso ao passado, onde repito padrões que me ferem e me impedem de avançar. Senhor, toma o trono do meu coração neste dia. Reina nas minhas emoções, nos meus pensamentos, na minha vontade. Que eu não seja dominado pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza, pela raiva ou pela carência. Que eu seja guiado pelo teu Espírito. Enche-me com o teu amor, não apenas para ser amado, mas para amar melhor. Amar a ti acima de tudo e amar o próximo com paciência, compaixão e misericórdia. Eu te peço, Pai, que o Senhor governe também as minhas palavras, que eu não use minha boca para reclamar, murmurar, ferir, criticar, espalhar negatividade, que eu aprenda a usar minha voz para abençoar, encorajar, declarar a tua palavra, orar, agradecer e edificar. Coloca um filtro nos meus lábios, Senhor. Que eu seja lento para falar e rápido para ouvir. Que eu não responda no impulso, mas aprenda a responder com mansidão e sabedoria, Jesus. Eu te peço especialmente por este dia que está diante de mim. Eu não sei o que ele vai trazer, mas eu sei que tu já estás nele. Tu já estás no meu futuro, movendo situações que eu nem imagino, afastando perigos que eu não vejo, abrindo caminhos que eu não teria coragem de entrar sozinho. Então, por favor, dá-me sensibilidade para perceber os teus sinais. Ajuda-me a enxergar oportunidades que vêm de ti e a rejeitar o que não é teu. Pai, cuida também da minha família. Eu coloco diante de ti cada pessoa que eu amo, cada nome que agora vem à minha mente. Tu conheces as lutas de cada um, os medos, as doenças, as necessidades financeiras, os conflitos internos e as decisões difíceis. Eu te peço, alcança, visita, fortalece, cura, restaura e protege. Que a tua mão esteja sobre a minha casa, cobrindo-nos de dia e de noite, trazendo paz e segurança. Que o nosso lar seja um lugar de paz e não de confusão. Um lugar de presença e não de ausência.
um lugar de diálogo e não de gritos, um lugar de perdão e não de orgulho. Que seja um ambiente onde o Senhor tem liberdade para entrar, permanecer e reinar. Senhor, entra também nas áreas da minha vida que eu tenho medo de te mostrar. Às vezes eu oro por muitas coisas, mas escondo de ti o que considero feio, vergonhoso ou imperfeito. Mas tu já conheces tudo, então eu te entrego as minhas fraquezas, meus hábitos escondidos, minhas quedas repetidas, meus pecados que tenho vergonha de confessar. Não para que o Senhor me condene, mas para que me cure, transforme e levante. Eu te peço perdão, Pai, por todas as vezes em que confiei mais em mim do que em ti, por quando priorizei outras coisas no lugar da tua presença, por quando deixei a oração para depois e acabei me afastando. Obrigado porque, mesmo assim, o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor continua me chamando pelo nome. Obrigado porque o Senhor continua abrindo espaço para que eu volte. Hoje eu escolho voltar. Hoje eu escolho te buscar. Hoje eu escolho colocar o meu dia em tuas mãos. Ajuda-me a andar pela fé e não pelo que eu vejo. Ajuda-me a descansar em ti, mesmo quando a minha mente quiser controlar tudo. Ajuda-me a lembrar, durante o dia, que posso parar, respirar fundo e dizer: Deus, continua comigo. Eu ainda preciso de ti. Eu te agradeço, Pai, porque tu estás ouvindo esta oração. Eu te agradeço porque, mesmo antes de ver qualquer mudança, o Senhor já está agindo. Eu te agradeço porque não existe tempo perdido quando estou na tua presença. Eu entrego este dia, a minha vida, os meus sonhos, as minhas dores, as minhas dúvidas e o meu futuro nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, escreva amém. E se quiser, deixe também o seu pedido. Nós queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família e pela sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você hoje e em todos os dias da sua caminhada. E antes de encerrar, Senhor, eu quero abrir o meu coração diante de Ti pelas áreas que ainda não compreendo. Existem situações que eu vivo e não entendo o porquê. Portas que se fecharam e eu não sei a razão. Sonhos que ainda não aconteceram e eu não sei se devo continuar esperando. Palavras que eu ouvi e que machucaram. Situações que deixaram marcas profundas na minha alma. Tu sabes, Pai, o quanto às vezes eu questiono em silêncio. O quanto eu já perguntei: por que comigo? Por que desse jeito? Por que agora? E tantas vezes eu não recebi respostas. Mas hoje eu escolho confiar no teu caráter. Escolho acreditar que o Senhor é bom, é justo, é fiel e cuida de mim nos detalhes, mesmo quando eu não vejo. Eu te peço, Deus, que ao longo deste dia, o Senhor encha o meu espírito de esperança, que eu não caminhe olhando apenas para aquilo que deu errado, mas que eu perceba o que o Senhor já fez. As portas que já abriu, os livramentos que já deu, as lágrimas que já enxugou. Que eu não me esqueça dos teus benefícios, das respostas que um dia eu tanto pedi e hoje nem lembro mais que vieram das tuas mãos. Renova em mim a alegria da salvação. Renova em mim o prazer de estar em tua presença. Renova em mim o desejo de orar, de ler a tua palavra, de te buscar não apenas nos momentos de desespero, mas também nos dias comuns, nos dias tranquilos, nos dias em que nada extraordinário acontece. Mas o maior milagre continua sendo o fato de eu estar vivo e o Senhor estar comigo. Senhor, se em algum momento deste dia eu começar a me sentir sobrecarregado, faz-me lembrar desta oração. Coloca no meu coração o desejo de falar contigo novamente, nem que seja em pensamento, no meio da correria, no meio da rua, no meio das responsabilidades. Que eu aprenda a transformar cada preocupação em oração, cada medo em clamor, cada lágrima em semente de fé. Ensina-me a te buscar constantemente, e não apenas quando as coisas saem do controle. Eu te peço também, Pai, que o Senhor me use hoje como instrumento na vida de alguém. Que eu não foque apenas nas minhas próprias dores, mas que eu seja sensível às dores dos outros. Mostra-me quem está precisando de uma palavra, de um abraço, de um gesto de carinho, de uma mensagem, de uma oração. Que eu seja canal da tua presença.
Que a tua luz brilhe através de mim, não porque eu seja perfeito, mas porque tu és perfeito e habitas em mim. Que as pessoas sintam algo diferente quando estiverem perto de mim, não por minha causa, mas por causa de ti. Que eu seja mais paciente, mais compreensivo, mais gentil, mais misericordioso. Que eu saiba ouvir antes de julgar, ajudar antes de criticar, acolher antes de questionar. Espírito Santo, molda o meu caráter, transforma minhas reações, ajusta minhas atitudes. Tira de mim tudo o que impede a tua presença de fluir através da minha vida. E por fim, Pai, eu te agradeço mais uma vez, de todo o meu coração, por este momento de oração. Obrigado por ouvir a minha voz. Obrigado por acolher as minhas lágrimas, até aquelas que nem chegaram a cair. Obrigado por segurar a minha mão quando eu não percebo. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu quase desisto de mim mesmo. Que este dia seja marcado pela tua presença, pela tua paz, pelo teu cuidado, pelos teus sinais e pela tua direção. Eu consagro tudo a ti e declaro, pela fé, que o melhor lugar onde a minha vida pode estar é nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, eu ainda apresento a ti os detalhes que ninguém vê, as batalhas internas que eu enfrento silenciosamente, os pensamentos que eu tento organizar, as emoções que às vezes me confundem. Eu te peço sabedoria para lidar com cada área, que eu consiga descansar no teu cuidado, sabendo que tu tens tudo sob controle. Ajuda-me a lembrar que nada do que eu vivo passa despercebido pelos teus olhos. Tu vês o que eu não consigo falar, tu entendes o que nem eu mesmo entendo. Tu sondas meu coração e me conheces profundamente. Por isso, Senhor, eu entrego também o que me pesa, o que me prende, o que me cansa. Entrego os medos que evito, os traumas que escondo, as expectativas que me frustram. Que o Senhor toque onde só o Senhor pode tocar. Que cure o que só o Senhor pode curar. Que restaure o que foi quebrado. Que reorganize o que está fora de lugar dentro de mim. Que me ensine a viver com mais leveza, mais confiança, mais dependência de ti. Que o meu coração seja moldado conforme o teu. Que os meus passos sejam guiados pelo teu Espírito. Que os meus pensamentos sejam alinhados com a tua palavra. Que a minha alma encontre descanso apenas em ti. Senhor, eu sei que nem sempre vou entender os teus caminhos, mas eu quero aprender a confiar mesmo assim. Quero aprender a descansar mesmo quando tudo parece fora do lugar. Quero aprender a esperar mesmo quando o meu coração deseja correr. Ensina-me a amar a tua vontade mais do que os meus próprios planos. Ensina-me a ver além do imediato. Ensina-me a enxergar o propósito escondido nas situações que hoje eu não compreendo. Eu te entrego também aquilo que eu não consigo controlar. O futuro, as respostas, os processos, os resultados. Eu descanso no fato de que o Senhor cuida de tudo com perfeição. Obrigado, Pai, por este momento tão profundo de oração. Obrigado por estar aqui comigo. Obrigado por me ouvir, por me fortalecer, por me renovar. Que este dia seja preenchido pela tua presença, guiado pela tua mão e protegido pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém.